Os Estados Unidos abriram mais 2 consulados no Brasil, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Os novos escritórios vão facilitar a vida de quem quiser pedir vistos de entrada nos Estados Unidos. E a presidente Dilma Rousseff está em Washington. Ela se reúne com Barack Obama na Casa Branca. Os dois discutiram a ampliação de acordos de cooperação em energia, tecnologia e educação. A crise econômica mundial também estava na pauta. Obama oferece um almoço à presidente Dilma e, mais tarde, ela se reúne com executivos americanos. A presidente Dilma Rousseff se encontrou hoje com o americano Barack Obama em Washington e voltou a criticar a desvalorização das moedas nos países ricos. Foi o terceiro encontro da presidente Dilma Rousseff com Barack Obama em pouco mais de um ano. A reunião na Casa Branca durou 1h30, o dobro dos 45 minutos previstos na agenda. O presidente americano disse que os investimentos entre Brasil e Estados Unidos estão crescendo a níveis jamais vistos e afirmou que a cooperação na área de defesa também está avançando. Para Obama, a relação entre os dois países nunca esteve tão forte, mas ainda pode ser mais próxima. Dilma concordou e disse que a parceria entre Brasil e Estados Unidos pode crescer em setores como o de exploração de petróleo e de gás natural, de biocombustíveis e nas áreas de ciência e tecnologia, inovação e educação. A presidente brasileira manifestou preocupação com o câmbio internacional. Disse que ao disponibilizar muito dinheiro nos mercados, barateando suas moedas, os países ricos prejudicam as exportações dos países em desenvolvimento, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. A ênfase nos negócios entre os dois países foi central na agenda da visita. O chanceler Antônio Patriota e a secretária de Estado Hillary Clinton falaram aqui na Câmara de Comércio americana sobre como as relações vão se desenvolver. Hillary Clinton confirmou a abertura de 2 novos consulados em território brasileiro, um em Belo Horizonte, outro em Porto Alegre. Os dois governos se comprometeram a trabalhar para acabar com o visto de entrada nos dois países. O ministro das Relações Exteriores afirmou que o Brasil quer ser um agente construtivo no mundo, agindo contra a proliferação de armas nucleares e a intolerância. Mais tarde, numa entrevista coletiva, a presidente disse que tem ótima relação com Barack Obama, mas que nem sempre os dois países pensam da mesma forma. E nós não podemos acreditar, principalmente nós que somos as 2 maiores democracias do continente, que todo mundo é o Joãozinho do passo certo. Todo mundo anda no mesmo passo. Nós não somos Joãozinhos do passo certo, nem do passo errado. Dilma Rousseff disse ainda esperar que, a longo prazo, as taxas de juros no Brasil caiam para níveis bem mais baixos. E lembrou que nos países desenvolvidos, elas ficam entre 1% e 3%. Não há explicação para praticar taxas de juros tão elevadas. Eu espero que haja um processo de convergência dos juros para as taxas internacionais. Em visita aos Estados Unidos, a presidente Dilma Rousseff criticou diante do presidente Barack Obama as políticas monetárias dos países ricos para enfrentar a crise. Um jantar na Embaixada Brasileira, a portas fechadas, encerrou a longa agenda de Dilma Rousseff em Washington. O primeiro compromisso foi na Casa Branca, onde ela se reuniu com Barack Obama. Dilma defendeu a importância da cooperação entre os dois países. Obama elogiou a posição de liderança da presidente e disse que o Brasil se tornou uma voz de importância no cenário mundial. A presidente Dilma voltou a criticar as políticas monetárias dos bancos centrais, europeu e americano, e disse que a desvalorização do dólar reduz a competitividade dos países em desenvolvimento. O ajuste fiscal é preconizado para economias que estão em situação de crise e que há percepção de fragilidade delas, o mercado percebe como frágeis, e também economias que são superavitárias. Isto tem como consequência apostar só em políticas monetárias expansionistas que levam
a um verdadeiro tsunami monetário. Em encontro com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, a secretária de Estado americana anunciou a criação de 2 novos consulados no Brasil, um em Belo Horizonte e Porto Alegre. Segundo Hillary Clinton, é mais um esforço para facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Foram assinados mais de 20 compromissos para reforçar a troca de experiências nas áreas de educação, desenvolvimento sustentável e comércio. Os Estados Unidos reconheceram a cachaça como produto genuinamente brasileiro, o que deve proteger o posicionamento do produto no mercado americano. Em troca, o Brasil identificará o whisky bourbon de milho e o do Tennessee, feito a partir de batata doce, como bebidas específicas dos Estados Unidos. E ontem, a presidente Dilma Rousseff teve o seu primeiro encontro com o presidente Barack Obama na Casa Branca. A presidente Dilma foi direta nas críticas. Afirmou que a política monetária dos países ricos acaba por comprometer o crescimento dos países em desenvolvimento. A reportagem é de Juliana Morrone. A extensa agenda da presidente Dilma Rousseff em Washington acabou com um jantar a portas fechadas na Embaixada Brasileira. O dia começou com um encontro entre ela e o presidente americano Barack Obama. A previsão na Casa Branca era de 45 minutos, mas a reunião da presidente Dilma Rousseff com Obama durou 1h30. Barack Obama disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve tão forte, com novos investimentos na cooperação na área de defesa. Para Obama, essa aproximação ainda pode melhorar. Dilma Rousseff criticou a política monetária protecionista dos países ricos, que lançam dinheiro nos mercados, desvalorizando suas moedas e, num efeito cascata, prejudicam as exportações dos países emergentes. Essas políticas monetárias solitárias, no que se refere a políticas fiscais, levam à desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. Depois, em uma entrevista coletiva, Dilma elogiou a relação com Obama, mas lembrou que nem sempre tem as mesmas opiniões. Nós não podemos acreditar, principalmente nós que somos as 2 maiores democracias do continente, que todo mundo é o Joãozinho do passo certo. Todo mundo anda no mesmo passo. Nós não somos Joãozinhos do passo certo, nem do passo errado. Não há explicação para praticar taxas de juros tão elevados. Eu espero que haja um processo de convergência dos juros para as taxas internacionais. Nessa visita, os Estados Unidos reforçaram o compromisso de reduzir o tempo de espera para a concessão de vistos para brasileiros. Num encontro com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, a secretária de Estado americana Hillary Clinton anunciou que o governo americano vai abrir 2 novos consulados no Brasil, um em Belo Horizonte e outro em Porto Alegre. O Itamaraty divulgou que pretende aumentar o número de voos entre os 2 países, um dos objetivos do acordo de aviação assinado em Washington. Nesta terça-feira, a presidente Dilma Rousseff vai se encontrar com 2 mulheres americanas que comandam instituições das mais prestigiadas dos Estados Unidos. O MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a Universidade de Harvard. Serão encontros para assinar acordos de cooperação e fortalecer o programa Ciências Sem Fronteiras, que apoia a educação e pesquisa no exterior. Em Harvard, Dilma vai dar uma palestra e se reunir com bolsistas brasileiros que estudam aqui na universidade. Nos Estados Unidos e na presença de Barack Obama, a presidente Dilma Rousseff voltou a criticar o expansionismo econômico dos países ricos. E de olho no dinheiro dos turistas brasileiros, o governo americano anunciou que vai abrir mais 2 consulados no país. Na primeira visita oficial à capital americana, a presidente Dilma Rousseff passou mais tempo com o presidente Barack Obama do que estava previsto. Depois de 1h30 de reunião, Obama mencionou com certo atraso histórico a transição do Brasil da ditadura para a democracia e a crescente parceria entre os 2 países. No setor energético, Obama disse que os americanos não querem ser apenas compradores de petróleo e gás, mas também participar do desenvolvimento de outros produtos.
produtos. No ano passado, os chineses ultrapassaram os americanos e se tornaram o principal parceiro comercial do Brasil. Diante de Obama, a presidente Dilma fez questão de mencionar que a desvalorização das moedas dos países ricos é um problema para os países em desenvolvimento. Mais tarde, explicou por quê. Exporta para os países emergentes a crise dos desenvolvidos através da desvalorização, o que torna eles mais competitivos no mercado internacional. A desvalorização do dólar incentiva os gastos dos brasileiros nos Estados Unidos. O governo americano quer aumentar ainda mais a entrada de turistas brasileiros no país. Por isso, vai acelerar a emissão de vistos, abrindo 2 novos consulados em Porto Alegre e Belo Horizonte. Brasil e Estados Unidos se comprometeram em buscar uma forma de eliminar a exigência de vistos nos 2 países. Um acordo também foi assinado para que a única aguardente de cana vendida nos Estados Unidos com o nome de cachaça seja a brasileira. Em troca, o Brasil vai reconhecer como americanos os uísques Bourbon e Tennessee. A presidente Dilma Rousseff quer ampliar o intercâmbio científico com os americanos e visita agora de manhã importantes universidades nos Estados Unidos. Durante o encontro com o presidente Barack Obama, Dilma criticou a política econômica dos países ricos. Veja com a Heloísa Vilela. Em Washington, Dilma foi recebida na Casa Branca para uma conversa de 1h30 com o presidente Barack Obama. O americano destacou o bom estado da relação bilateral e disse que os Estados Unidos não querem ser apenas compradores do petróleo e do gás brasileiros, mas querem também investir na produção de vários produtos no setor energético. Enquanto Obama fez uma declaração mais superficial de pouco mais de 8 minutos a respeito do encontro, Dilma relatou o conteúdo da conversa em 18 minutos e concentrou as críticas na economia. Disse que um dos riscos para a economia mundial é a política monetária expansionista, que provoca a desvalorização das moedas no primeiro mundo, afetando os países em desenvolvimento. Com o dólar barato, os brasileiros estão gastando cada vez mais nos Estados Unidos. E o governo americano quer receber mais e mais turistas do Brasil. Por isso, vai abrir 2 novos consulados em breve, um em Porto Alegre e outro em Belo Horizonte. Brasil e Estados Unidos também concordaram em estudar uma maneira de eliminar a exigência recíproca de vistos. A presidente Dilma destacou que Brasil e Estados Unidos têm muitas afinidades e também várias divergências, mas destacou que a manutenção de uma boa relação diplomática não exige pensar igual. E nós não podemos acreditar, principalmente nós que somos as 2 maiores democracias do continente, que todo mundo é o Joãozinho do passo certo. Antes de deixar Washington, Dilma ouviu os protestos de um grupo de funcionários do Ministério das Relações Exteriores que trabalham fora do Brasil. Eles exigem os direitos trabalhistas garantidos aos brasileiros e reclamam que estão em um limbo jurídico, sem direito à aposentadoria nos Estados Unidos nem no Brasil. A presidente Dilma Rousseff reclamou hoje, com Barack Obama, da política de câmbio dos países ricos. Segundo Dilma Rousseff, a desvalorização do dólar e do euro, exagerada como está, prejudica o comércio exterior do Brasil e a indústria nacional. Quem tem os detalhes desse encontro é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Luiz Megali. Ele acompanha a visita da presidente Dilma Rousseff. A reunião durou pouco mais de 40 minutos. Pela primeira vez na Casa Branca, Dilma Rousseff retribui a visita que Barack Obama fez ao Brasil no ano passado. O americano afirmou que o crescimento econômico fez do país um líder mundial. E Dilma pediu uma reaproximação econômica. Na última década, os Estados Unidos perderam para a China o posto de maior parceiro comercial do Brasil. Tanto o PAC quanto as atividades ligadas à Copa de 14 e Olimpíada de 2016 permitem
amplas oportunidades de investimento também e parcerias entre empresas americanas e brasileiras. Sobre a crise mundial, Dilma Rousseff criticou as políticas monetárias de países ricos, que, segundo ela, provocam a desvalorização das moedas, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. A presidente destacou a importância de aumentar o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores dos dois países. Amanhã, ela estará em Boston, onde deve lançar mais uma etapa de um programa para distribuir bolsas a até 100 mil alunos brasileiros em universidades estrangeiras. Enquanto Dilma e Obama se reuniam na Casa Branca, acordos entre os dois países eram divulgados. Os Estados Unidos anunciaram que vão abrir 2 novos consulados no país, um em Belo Horizonte e outro em Porto Alegre, e que vão reconhecer a cachaça como produto típico brasileiro. Hoje a bebida é oferecida no país com o nome de Rum do Brasil. Os exportadores acreditam que a diferenciação aumentará as vendas, que no ano passado geraram 17 milhões de dólares em todo o mundo. Durante um encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em Washington, a presidente brasileira reclamou da política monetária dos países ricos. As informações com o correspondente da Band nos Estados Unidos, Luiz Megali. A reunião durou pouco mais de 40 minutos. Pela primeira vez na Casa Branca, Dilma Rousseff retribui a visita que Barack Obama fez ao Brasil no ano passado. O americano afirmou que o crescimento econômico fez do país um líder mundial. E Dilma pediu uma reaproximação econômica. Na última década, os Estados Unidos perderam para a China o posto de maior parceiro comercial do Brasil. Tanto o PAC quanto as atividades ligadas à Copa de 14 e Olimpíada de 2016 permitem amplas oportunidades de investimento também e parcerias entre empresas americanas e brasileiras. Sobre a crise mundial, Dilma Rousseff criticou as políticas monetárias de países ricos, que, segundo ela, provocam a desvalorização das moedas, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. A presidente destacou a importância de aumentar o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores dos dois países. Amanhã, ela estará em Boston, onde deve lançar mais uma etapa de um programa para distribuir bolsas a até 100 mil alunos brasileiros em universidades estrangeiras. Enquanto Dilma e Obama se reuniam na Casa Branca, acordos entre os dois países eram divulgados. Os Estados Unidos anunciaram que vão abrir 2 novos consulados no país, um em Belo Horizonte e outro em Porto Alegre, e que vão reconhecer a cachaça como produto típico brasileiro. Hoje a bebida é oferecida no país com o nome de Rum do Brasil. Os exportadores acreditam que a diferenciação aumentará as vendas, que no ano passado geraram 17 milhões de dólares em todo o mundo. A presidente Dilma Rousseff se encontrou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi dura na hora de criticar o protecionismo ao dólar. O governo americano também anunciou que vai abrir mais 2 embaixadas aqui no Brasil. Diversão atrasada com o coelhinho da Páscoa nos jardins da Casa Branca durou pouco. Depois da brincadeira, Barack Obama encarou uma reunião de 1h30 com a presidente brasileira dura na queda. No Salão Oval, Dilma Rousseff agradeceu a hospitalidade, a amizade e parou por aí. Ela mais uma vez criticou a política protecionista americana, que desvalorizou o dólar e tem deixado o real e, consequentemente, nossos produtos mais caros no mundo. Manifestamos para o presidente a preocupação do Brasil com a expansão monetária, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. Apesar da bronca, o tom do encontro foi cordial aqui na Casa Branca. Dilma Rousseff e Barack Obama concordam que a relação entre os dois países vai bem, mas pode melhorar. Por isso, o Brasil conta com a parceria dos Estados Unidos nas áreas de energia, segurança para combater o narcotráfico e também quer a ajuda dos americanos para inovar. Mandar mais brasileiros para estudar e pesquisar nas grandes universidades americanas é uma das metas do governo de Dilma. Para dar conta de tanta demanda por vistos de turismo, a secretária americana de Estado, Hillary Clinton, anunciou a abertura de 2 novos consulados no Brasil, em Porto Alegre e Belo Horizonte. Belo Horizonte and one in Porto Alegre. A amizade entre Dilma e Obama vai longe. Eles ainda vão se encontrar na Cúpula das Américas e na reunião do G20 só este ano.
E como em toda relação, nem tudo são flores. Nós que somos as duas maiores democracias do continente, que todo mundo é Joãozinho, o Joãozinho do passo certo. Todo mundo anda no mesmo passo. Nós não somos Joãozinhos do passo certo, nem do passo errado. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Eles se comprometeram a aumentar a cooperação entre os dois países e anunciaram a abertura de mais consulados americanos no Brasil. Veja com o nosso enviado especial a Washington, Marcelo Medeiros. O encontro na Casa Branca durou 1h30. Logo depois, Obama disse que o Brasil é um importante parceiro comercial e divulgou novidades para quem pretende viajar aos Estados Unidos. Nós diminuímos o tempo para os visitantes brasileiros tirarem o visto. Abriremos 2 novos consulados e vamos continuar a fazer progressos. Os novos consulados deverão ser criados em Porto Alegre e Belo Horizonte. A presidente Dilma adotou um tom mais crítico e reclamou da política cambial de nações desenvolvidas, levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. Ela também anunciou que pretende aumentar a cooperação entre os países nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Entre os acordos anunciados, um deles diz respeito à cachaça. Os Estados Unidos se comprometeram a reconhecer a bebida como um produto tipicamente brasileiro. A medida deve ajudar na venda da cachaça em solo americano. Apenas no ano passado, as exportações do produto para cá movimentaram $1.800.000. Mais tarde, em entrevista no hotel onde ficou hospedada, a presidente disse que conversou com Barack Obama sobre a situação no Oriente Médio e no norte da África. Nós não temos posições extremamente coincidentes a respeito. O Brasil sempre prefere uma solução pacífica inicial, uma cooperação e esforços diplomáticos determinados no sentido de que a gente deve evitar sempre o conflito.